Já aproveitei aqui o embalo e já vamos começar com a primeira aula, beleza? Aperte seu cinto de segurança e vamos embarcar aí nessa viagem do estudo da Palavra de Deus de forma sistemática. Amigos, estudar a Bíblia vai muito além de simplesmente ler. A Bíblia é um texto sagrado que une o divino e o humano, por isso, para compreendê-la de forma correta, precisamos de duas coisas: a ação do Espírito Santo e um método responsável de interpretação, senão você vai acabar viajando aí dentro dos textos, tá bom? O primeiro passo para um estudo bíblico sério é entender que a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Esse princípio é chamado de analogia da fé. Ele ensina que nenhuma doutrina pode ser baseada em um único verso bíblico, não tem como. Ao contrário, tudo precisa estar em harmonia com o restante das escrituras, ou seja, os textos se explicam entre si. Um não pode se debater com o outro. Então, outro ponto essencial é saber o que é uma perícope. A perícope é uma unidade completa de pensamento, uma parte do texto que tem começo, meio e fim, pode ser um parágrafo, uma história ou um grupo de versículos. Então, ler um versículo isolado fora da perícope pode causar erros de interpretação. Um outro detalhe: o método mais seguro para entender a Bíblia é o chamado método histórico-gramatical. Anota aí se você quiser pesquisar mais. Ele considera o contexto histórico, quem escreveu, para quem escreveu e em que situação então foi escrito. O gênero literário, se é poesia, narrativa, profecia, carta, o significado das palavras originais. A Bíblia, ela foi escrita no hebraico, no aramaico, no grego, e muitas palavras só mostram o seu verdadeiro sentido quando estudadas em seu contexto original. Eu tenho aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns formatos, né? Aqui nós temos a Vulgata, a Septuaginta, a Bíblia em hebraico e a Bíblia em grego. Cada uma delas me dá um apoio com o dicionário bíblico para que a gente consiga analisar o texto dentro do seu contexto. Quando você tem a oportunidade de analisar ali a língua original, né, de certa forma, né, do formato como deve ser feito. Então, uma boa gramática, um bom dicionário bíblico, se você também quer usar uma ferramenta de um comentarista, vai te ajudar a olhar para o texto com uma nuance que talvez você ainda não teve, tá bom? Então, e além disso, é muito importante fazer análise estrutural do texto. Preste bem atenção nessa parte. Observar as repetições, os contrastes, os paralelismos, aí palavra-chave ajuda a enxergar qual é o foco da mensagem. Por exemplo, lá em João capítulo 15, verso 1 até o verso 11, a palavra aparece ali, permanecer. Ela aparece várias vezes. Isso mostra que a ideia principal ali é a necessidade de permanecer ligado a Cristo. Mas interpretar não é suficiente. O estudo bíblico verdadeiro, ele precisa gerar transformação. Toda leitura deve levar a perguntas como: o que esse texto revela sobre Deus? Anote aí. O que ele mostra sobre mim? Anote aí. O que Deus está me chamando a mudar ou a fazer? Ferramentas como dicionários bíblicos, que eu disse para vocês, comentários, concordâncias, pode ajudar muito, mas nunca devem substituir o contato direto com a palavra do Senhor. O estudo precisa ser feito com oração, humildade e desejo sincero de ouvir a voz de Deus. Por fim, amigo, é importante lembrar que a Bíblia é uma revelação progressiva. Deus foi se revelando aos poucos ao longo da história. E essa revelação chegou ao seu ponto mais alto em Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para ele e o Novo Testamento já o apresenta em sua plenitude. Por isso, Cristo, ele é o centro de toda a interpretação bíblica. Nos vemos na segunda aula. Valeu!